Bom, aqui cabe aqui uma certa colocação em relação ao material do canal, que eu faço muita explanação aqui do ponto de vista econômico, dos acontecimentos, da história, da economia, fundamentos do Brasil e da nossa sociedade, mas isso tem um objetivo posterior, que seria justamente pegar esse conhecimento e transformar num outro conhecimento. Para ser um pouquinho mais claro, eu reconheço, né, nós reconhecemos que a sociedade está num processo de decadência, né, econômico, político. Então o interesse aqui é como é que a gente vai fazer para mudar isso. Esse é o grande objetivo. Senão não adianta a gente ter, eu acho, né, que não adianta ter canal, não adianta ter meio de comunicação, se você não consegue imprimir alguma melhora, alguma mudança no campo de comportamento, de pensamento. Eu acho que a nossa cultura ela foi formatada por esse pensamento que vem, para ser assim, bem resumido. Nós tivemos reforma religiosa, renascimento artístico, movimento iluminista, já no século XVIII, que formatou um campo de consciência, superou a Idade Média e chegou aqui nesse campo da racionalidade, que levou ao capitalismo, enfim, essa civilização que nós conhecemos aí. Isso é um breve da história, resumidamente, para não ficar muito grande. Então, esse formato que materializou uma sociedade capitalista, industrial, com esse conceito de civilização que a gente tem, inclusive um conceito psicológico, né, interpessoal, familiar e tal, que aliás não é muito bom, que aliás não é grande coisa, e que aliás está em crise, né, que aliás está difícil, né, para a maioria das pessoas. Então nós temos aí que engendrar um novo campo de pensamento, um novo campo de conceitos, que vai também, por sua vez, fazer um trabalho, quer dizer, uma dinâmica, uma engrenagem, que vai gerar uma outra musculatura de um outro campo mental, que vai poder sim superar as mazelas e as contradições da sociedade atual. Então aqui quando eu acho importante, quando o conhecimento que deve ser expandido aqui no sentido de você analisar a história. Como exemplo, não temos ingredientes já do campo oriental, não temos aí toneladas de pesquisas, de conhecimentos, né, da parte orientalista, que entram pelo campo da reencarnação, que entram pelo campo da sensibilidade que seria espiritual, mas que a nossa ciência acadêmica reconhece como sexto sentido, com outros campos de acesso mental, mas mais perceptivos e tal. Então você tem uma gama enorme de conhecimentos que não estão no meio acadêmico, mas uma parte dessa gama de conhecimento orientalista já é trabalhada oficialmente dentro do meio acadêmico. As universidades já estudam na parapsicologia, até na psicologia, enfim, uma série de conceitos que já são estudados. E esses conceitos eles são estudados assim meio que separadamente. O conceito da reencarnação, da evolução, da possibilidade de povos estarem resgatando alguma coisa e ter relação com o passado. É evidente que isso tudo ainda é muito paracientífico, mas já existe todo o material. Também feito aqui histórico, isso pode ser expandido para vários campos de conhecimento, né? Inclusive a regressão de memória é feita dentro do campo da psicologia, até da psiquiatria já aceita isso, etc. O campo, né, neurológico, do estudo neurológico, psiquiátrico, né, mental, cerebral. Então, historicamente, já temos aí alguma coisa de todo esse material que tem origem oriental, que está fora do padrão tradicional acadêmico, né, racional, iluminista e tal, que já permite alguma inserção. Não uma inserção completa e total, porque não há ainda um ingrediente comprovado, né, não refutado, científico, né, para garantir tudo. Mas uma parte desses conceitos já pode ser inserido na análise histórica, na análise jornalística, na análise política. Por que uma determinada um tipo de pessoa vive naquela sociedade, qual o passado que pode ter essa pessoa, que memórias de passado tem essa pessoa, que experiências anteriores baseadas em vidas passadas. Então são alguns tópicos que já são aceitos pela ciência acadêmica, já se estuda a reencarnação na universidade há décadas. Então esses conceitos que são admitidos, já se pode, mesmo que inicialmente, mesmo que timidamente, começar a se inserir na história, na geografia, na ciência política, na ciência social, na antropologia, no processo econômico, na questão política. Isso tudo já pode sim ter um princípio de abordagem visando, evidentemente, visando expandir o nosso campo de sensibilidade, aumentar esse campo de consciência
porque a mente é muito mais do que isso que a gente usa hoje. Então, o objetivo aqui desse canal, eu vou sempre tentar, apesar das dificuldades, inserir alguma coisa, um conceito nesse sentido, de ter uma versão nova, né, algum ingrediente que possa somar. E muitas vezes tem vídeos que não tem nenhum ingrediente novo, mas é base de formatação de um conhecimento que dê uma noção mais firme, mais realista da realidade, para que a gente possa inserir aí um campo de mais conhecimento e mais evolução. O que está acontecendo é que o mundo, nesse processo que necessita de uma transformação, ele precisa de, para concretizar e materializar qualquer transformação, é preciso a transformação da forma de pensar, dos conceitos, né, de pensamento. Como eu falei no primeiro bloco, a civilização contemporânea é resultado de um processo de materialização de determinados conceitos que tem muito a ver com o formato, né, do campo racional, né, da mente exclusivamente racionalista, né. Então, para desenvolver um campo mental mais desenvolvido, para não ser redundante, mas é preciso que se haja novos conceitos, que haja uma provocação do campo mental linguístico. E o campo linguístico e o campo de imaginação e o campo de percepção venha a formatar um outro campo, um outro espaço de pensamentos, agregando a razão, somando a razão, evidente, não anulando a razão, mas somando com ela mais campos de pensamento. No campo orientalista, né, que sempre foi alienado aqui do Ocidente, nós temos 3 princípios básicos, que é a reencarnação, o princípio 2, ou o princípio 1, que seria evolução, e o terceiro, a lei do retorno, que o oriental chama de lei do karma. Evolução me parece uma coisa mais óbvia, né? E uma coisa que eu gostaria de frisar é que no momento atual de uma crise de pandemia, né, em que a previsão aproximada é que venha de óbitos em torno de talvez 1,5 milhão de pessoas, se chegar a isso, tomara que não chegue, né? Está em torno de 1 milhão agora, em setembro de 2020. A última crise, a última pandemia, que foi há um século atrás, a gripe espanhola, atingiu entre 50 e 100 milhões de pessoas, uma população um terço de hoje. Então, a letalidade de hoje, devido ao avanço da ciência e da medicina, é coisa de não vai chegar a 1% do que foi a última epidemia. Então é uma tremenda evolução. Então a gente tem que marcar que a gente, independente de toda a problemática do mundo atual, o mundo está com potencial de evolução e está evoluindo. E principalmente com um potencial de evolução muito grande. Segundo, a segunda lei, que é a lei da reencarnação, a reencarnação já é estudado pela ciência, pelos meios acadêmicos aí há muito tempo. A parapsicologia, que é uma disciplina já estudada até nas universidades, até nível de pós-graduação, estuda amplamente a questão da reencarnação, e até a física, já houve congressos sobre física, né, admitindo a grande possibilidade do fenômeno da reencarnação, quer dizer, coincidindo com o conhecimento oriental, né? O meio acadêmico, através das teses acadêmicas, se aproxima muito nesse ponto do orientalismo. E a terceira lei, que é a lei do retorno, a lei do karma, que ela identifica situações atuais que têm uma ligação anterior, consignando a reencarnação de vidas anteriores, que promove um resultado atual. Mas a lei do karma, ela puxa, né, também pelo conceito oriental, a lei do dharma, que é até o mais importante. Não é tão importante o que aconteceu, qual foi o karma gerado, e sim o que se tem que fazer para continuar desamarrando, né, essas amarras do passado, e principalmente tocar o processo de avanço, de evolução, que seria a lei do dharma. Esse é o mais importante. Então, na medida que a nossa ciência acadêmica abordar tudo isso na história, na filosofia, no fato jornalístico, e pegar o que já tem de meio de comprovação acadêmica desses conceitos, o que é possível colocar sem cair no exagero, sem cair no misticismo, sem cair na mistificação, sem cair até no ridículo,
mas dentro de uma base já comprovada, inserir esses conceitos de evolução, reencarnação e karma dentro das nossas disciplinas, todas elas, todas as disciplinas possíveis do meio acadêmico, do meio jornalístico, enfim, da nossa cultura informativa de uma forma geral, pedagógica, a gente vai dar um salto de evolução mental, seguramente. Então, para um novo resultado civilizatório, é preciso, necessário e obrigatório que se tenha também conceitos que vão gerar um novo exercício de pensamento, quer dizer, simetricamente aquilo que foi feito da Idade Média para a Idade Moderna contemporânea. Aqueles movimentos que exercitaram a razão, agora uns outros movimentos, né, incluindo esses novos conceitos aí do Oriente, mas já tudo já comprovado, ou pelo menos o que foi comprovado dentro da academia científica, vai elaborar e vai exercitar um novo campo de consciência que aí realmente vai ser possível encontrar, né, achar uma nova civilização. Então esses campos que foram citados aqui, né, que se refere ao conceito oriental, né, aos conceitos do orientalismo que já estão, aquilo que já está comprovado dentro da academia científica, né? Citei aqui várias vezes, algumas vezes o Frijo Capra, né? Tese de doutoramento que confirmam essa matéria oriental, orientalista, como prova na ciência. Então, incorporamento dessas, ou a incorporação desses conceitos, né, do orientalismo dentro das disciplinas de toda a ciência social, da medicina, da psicologia, da investigação, da pesquisa científica, ele prova, dentro da pedagogia básica, do ensino básico, do jornalismo, enfim, de todo o processo de conhecimento, informação, pedagogia, estudo, etc., ele vai ter a possibilidade de expandir o campo mental para campos de maior avanço, de maior percepção, de maior capacidade. É o que justamente vai sedimentar um campo mental que vai ser capaz, enfim, de concretizar uma outra sociedade. Então eu dei o exemplo da reencarnação, já que ela é um fato da ciência, é um fato científico, estudado dentro da academia, das universidades e tal. Por que não admitir que determinada encarnação, determinada figura na política, ele é uma reencarnação de alguém, e tem uma função aquela reencarnação? Por que não começar a estudar isso? Claro que dentro do limite, claro que dentro de passos iniciais, isso é muito iniciante. E por que também não admitir que um determinado povo ele demanda a reencarnação de um povo com uma característica anterior que justifica aquela encarnação coletiva em massa? E aí você começa a estudar a história, a ciência política e a política em geral e os fatos da sociedade em geral com um prisma já diferenciado e forçando um campo de consciência mais alargado, mais perceptivo. Então eu volto a repetir que tudo isso tem que ser muito bem cuidado, muito devagar, né? Usando os princípios que estão realmente já elencados dentro da disciplina acadêmica, que já tem bastante coisa, e dentro disso começar a desenvolver a linha pedagógica, né, e teórica, informativa, dentro de um outro campo com mais conceitos, para realmente chegar onde se interessa, que é a expansão do campo de consciência, e essa expansão, enfim, determinar uma outra sociedade agora no século XXI.